E nós estamos estudando o livro de João, e eu quero retornar com vocês agora para João, no capítulo 4. Eu creio que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada, e eu quero, pela graça de Deus, pela sua imensa misericórdia, repartir com você nessa noite a porção da palavra. Então, se você está próximo à sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Vamos ler na Santa Palavra de Deus, João, capítulo 4, que diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido falar que ele batizava mais do que os discípulos de João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, Jesus deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele passou por Samaria, chegou a um povoado chamado Sicar, perto do campo de Jacó, que ele deu ao seu filho José. O campo de Jacó estava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher então ficou surpresa, pois os judeus recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Ela disse: você é judeu e eu sou mulher samaritana? Como é que você me pede água para beber? Então Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. A mulher disse: você não tem corda e nem balde, e o poço é fundo. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó e os seus filhos e animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota para dentro dele para a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e com esse com quem você está agora, você não é casada. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem em dizer que Jerusalém é um único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importa mais em que lugar você vai adorar, se neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus.
Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado de Cristo, virá, e quando ele vier, explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do nosso bendito Senhor. Como eu disse, essa é uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. E o que eu quero nessa noite é apenas trazer uma breve meditação sobre esse texto. Primeiro, falando sobre o propósito de Jesus. Jesus veio para salvar o mundo dos seus pecados. Diferente do que os judeus esperavam, de que o Messias viria para salvar apenas os judeus, e salvando os judeus, esmagaria então todos os inimigos de Israel debaixo dos seus pés. Jesus, como o verdadeiro Messias prometido, vem não só para salvar e resgatar Israel, mas vem para salvar e resgatar todo homem perdido, todo homem que se perdeu na rota da salvação. E é justamente isso o que os judeus não entendiam. Porque os judeus tinham um pensamento exclusivista de um Messias para Israel. O Messias para os judeus. E Deus tinha um propósito diferente, numa visão ampliada de salvação. De uma salvação para todo o pecador. E é por isso que Jesus, ele deixava as sinagogas, deixava os lugares de culto, e ele ia até as aldeias, ele ia até os montes, ele ia à beira do mar, ele ia onde os pobres, os necessitados estavam, aonde os excluídos estavam, e lá ele anunciava o amor de Deus através da sua vida. Jesus aqui manifesta um ato de amor. Um ato de amor à mulher samaritana. Porque a mulher, nesse tempo, ela era vista como um objeto. Um objeto de uso sexual, um objeto para procriação, e de preferência que essa procriação seja masculina. Então a mulher, ela era bem-aventurada quando ela gerava meninos. E a mulher também era um objeto de serviço. Então o homem via a mulher, a sociedade via a mulher como esse objeto que você usa, maltrata e joga fora, dispensa. Por isso é que
Jesus, numa conversa com seus discípulos, falou sobre o divórcio. Porque era natural o homem trocar a mulher. Trocar se, por exemplo, essa mulher fosse estéril. Ou se ela adoecesse, não fosse mais produtiva como mulher que cuida da casa, como mulher que cuida do lar. Então, o divórcio para o homem era algo extremamente comum. E as mulheres não tinham os direitos que elas têm hoje. Pensão alimentícia, pensão para os filhos, direito de proteção contra a violência dos homens. Elas não tinham nada disso. Por isso eu quero trazer aqui quão relevante é Jesus sair da sua área de conforto, digamos assim, que era o ambiente masculino daquele momento, e ir de encontro a uma mulher. Jesus dá um passo em direção àquela que era considerado não um ser humano, mas um objeto que estava embaixo do homem. Para você ter uma ideia do que representava a mulher ainda nos dias de Jesus, se a mulher não pudesse gerar filhos, ela era considerada semelhante a um animal, que só servia para carregar alguma coisa, para levar alguma coisa ou para fazer algum serviço. Então, quando um homem decidia largar da sua mulher, quando ele não queria mais se relacionar com ela, essa mulher tinha dois caminhos. Ou ela se tornava uma prostituta, ou ela ia se prostituir para se sustentar, ou ela ia mendigar. Porque ela imediatamente perdia a honra e se tornava um objeto sem valor, sem expressão. E Jesus sai desse ambiente machista. Jesus deixa esse ambiente machista apoiado pela religiosidade da época e vai até o poço. E lá encontra essa mulher excluída, encontra essa mulher amargurada, encontra essa mulher que foi abusada por muitos homens. E ele então inicia um diálogo com essa mulher excluída. Ele começa a conversar com ela. Um homem judeu dando atenção a uma mulher, e uma mulher que estava sozinha, ou seja, era uma mulher excluída até mesmo da presença de outras mulheres, da comunhão de outras mulheres. Por isso ela vai buscar água no momento, numa hora tão difícil do dia, quando o sol está mais quente, justamente porque ela não podia certamente encontrar com outras mulheres. Era uma mulher excluída da sociedade masculina e uma mulher excluída da sociedade feminina. E foi de encontro a essa mulher que Jesus foi. Porque Jesus, na sua caminhada aqui na terra, nos mostrou algo muito importante que todos nós precisamos aprender. Jesus não era preconceituoso. Vou repetir isso para você. Jesus não era preconceituoso.
Jesus não ficava pensando no que a sociedade pensava acerca de tal pessoa para decidir se ele ia ou não ia ao encontro dela. Jesus não ficava pensando, por exemplo, o que vão pensar se me verem falando com ela, o que vão achar de mim. A verdade é que Jesus não se importava com isso. O que importava é a sua mensagem. O que importava era aquela alma sendo salva. O que importava era a voz de Deus ressignificando a história de uma mulher excluída por todos. Você já pensou nisso? Você já pensou que o valor que a sociedade dá a um indivíduo é completamente diferente do valor que Deus dá a ele? Aleluia! O valor que nós damos a uma pessoa é completamente diferente do valor que Deus dá a essa pessoa. Aqueles mais excluídos, aqueles mais marginalizados, são aqueles a quem Deus chama de filhinhos. Aqueles que você olha e diz, não, esse não senta na minha mesa. Não, com esse eu não ando. O que vão pensar de mim? Não, com esse eu não posso falar. Eu não posso curtir algo que ele escreve, algo que ela escreve. O que vão pensar de mim? Jesus não estava preocupado com esses protocolos. O que Jesus tinha como propósito era levar a mensagem de amor àqueles que precisavam. E principalmente, ressignificar a história das pessoas com quem ele se encontrava. E é isso, queridos, que nós precisamos, na introdução dessa palavra, aprender e trazer como instrumento transformador para as nossas vidas. É que todo encontro com Jesus transforma. Todo encontro com Jesus é um encontro transformador. Nós precisamos aprender com Jesus a despojar o nosso preconceito, a colocar de lado as nossas diferenças e anunciar o amor de Deus a todo aquele que está ao nosso redor. Todo encontro precisa ser um encontro transformador. Toda vez que você encontra alguém, que você conhece alguém, esse encontro precisa ser transformador. Mas para que esse encontro seja transformador, você precisa tirar os óculos do preconceito. Do preconceito religioso, que diz que conversa boa é só conversa com crente. Porque crente fala 3 palavras e no meio grita aleluia. Conversa boa é quem fala da Bíblia. Conversa boa é quem fala da religião. Você nunca vai alcançar o perdido se você não arrancar dos seus olhos esse óculos, essa visão distorcida do amor de Deus. Uma visão que não é empática com o pecador. Imagine o que o protocolo judeu dizia: homem não fala com mulher. Ok? Homem não fala com mulher. Homem não fala com mulher em público. Judeu não fala com samaritano. Judeu não fala com mulher samaritana em um lugar isolado. Olha quanto protocolo. É muito protocolo. É muita exigência. É muita lei. E o que Jesus faz? Ele olha para todas essas leis e faz o quê? A vontade do Pai.
Quantas vezes Jesus repetiu isso? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Mas essa não é a vontade da sua religião. Cuidado, você vai ser excluído do tabernáculo, você vai ser excluído da sinagoga, se os líderes da sinagoga ficarem sabendo que você se encontrou com a samaritana junto ao poço. Jesus respondia: a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas os seus discípulos, quando eles chegarem, eles vão se escandalizar por encontrar você falando com uma mulher samaritana. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Muitas vezes nós servimos mais a nossa religião e os protocolos da nossa igreja do que a vontade do Pai que nos salvou em Cristo Jesus. Não, porque a minha igreja não vai gostar disso. Não, porque o meu pastor não vai gostar daquilo. Se o meu pastor souber que eu estou fazendo tal coisa, que eu estou andando com tal coisa, que eu estou lendo tal coisa, que eu estou assistindo tal coisa. Fazer a vontade de Deus não é rebelião contra o seu pastor, nem contra a sua denominação. Mas a vontade de Deus na sua vida não pode ser superior à vontade do seu pastor e nem à sua instituição. Porque, querido, a palavra cristianismo, a palavra cristão significa pequenos cristos. É fazer o que Jesus fez. É pensar como Jesus pensou. É ir aonde Jesus foi. E parece que depois que Jesus nos salva, nós entramos naquela bolha da igreja, onde papo bom é papo de crente, festa boa é festa de crente. Eu preciso levar a palavra aonde está cheio de crente. Se Jesus fez o contrário disso, e se isso está registrado nesse livro santo, que é a sua palavra, é para nos ensinar. É para nos ensinar de que o ambiente de salvação, o ambiente de resgate é maior do que o ambiente da nossa denominação, é maior do que as quatro paredes. Tem um poço de Sicar ali do outro lado da rua. Tem uma samaritana ali na esquina. Tem alguém que está necessitando da palavra que você vive falando com pessoas que já sabem, que já conhecem, que fazem da palavra o seu alimento diário, enquanto o necessitado está ali do outro lado, passando fome. Querido, não guarde para você as sementes que Deus tem te dado por conta de uma ótica legalista e repleta de protocolos humanos. Desafie os padrões e semeia a sua semente. Que a sua vontade seja a vontade de Deus. Que o seu querer seja o querer de Deus.